Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, pela página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, pela página Jornalista Fábio Pereira, no YouTube e no Facebook, e pela página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, aí no Facebook, tá bom? Se você puder dar o seu joinha, o seu like, sua curtida, cada vez que você faz isso, o YouTube ou o Facebook recomendam esse vídeo para outras pessoas, para 4 outras pessoas pelo menos, para cada curtida. Esse vídeo não tem fins lucrativos, então não estamos pedindo isso para ganhar dinheiro no YouTube, é só para divulgar a doutrina espírita mesmo, tá? O nosso Evangelho no Lar, a gente faz o nosso Evangelho, a gente grava para você que é o único espírita na casa e quer fazer o Evangelho no Lar, ou você mora sozinho, ou então você tem dificuldade para ler em voz alta, explicar, enfim, buscar um livro edificante. Então, como muitas famílias fazem, você pode fazer também. Colocam no YouTube, na televisão, reúnem-se, né, todos lá e fazem o Evangelho. Colocam a água lá, minha já está aqui, colocam a água do lado e vamos lá. Os mentores vão fazer esse trabalho com certeza, e sua casa vai ser um ponto de encontro de espíritos superiores. Isso é muito importante, tá? Bom, nós vamos fazer o programa completo, vamos dizer assim, né? O culto do Evangelho no Lar completo, com a oração inicial. Na sequência nós vamos para uma leitura edificante. O livro que nós usamos agora é Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 35, Semeadura. Aí tem as explicações de Emmanuel, e a gente vai discorrer sobre esse assunto. Na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje caiu o capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, e caiu Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura, certo? No final, a nossa oração final é a finalização não só do Evangelho, mas também da fluidificação da água, certo? Então é isso. Vamos começar o nosso Evangelho no Lar. Vamos lá, elevando o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como você imagina que seja o rosto dele. Esse é o objetivo. Pensar em Jesus como você imagina que seja o rosto dele. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre e doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, cumprimento a todos os demais guias espirituais presentes, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, Caibar Schutel, né? Sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, mestre querido, para agradecer o acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, por não desistir da gente, né? Está conosco, cumprindo a sua promessa, eu estarei convosco até o final dos séculos. Muito obrigado por isso. Muito obrigado também, mestre, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, então muito obrigado também. E claro, muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque é aquela depuração, é aquela coisa que já foi, não devo mais, vamos ter paciência, vamos ter resignação, vamos ter consciência de que é uma fase que está passando e que felizmente vai ficar para trás, né? Somos escravos do passado porque cometemos equívocos, infelizmente, mas somos arquitetos do nosso futuro, felizmente, porque aprendemos com o Senhor e depois, quando o Senhor volta com o Espiritismo, essa realidade extraordinária na nossa vida. Então, por isso também o nosso muito obrigado. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, pelo menos não nesse período aqui, durante o Evangelho no Lar, e que nós pudéssemos, de alguma forma, receber essa inspiração da sua presença, sentirmos a sua presença, para que o Evangelho seja o mais próximo da realidade possível e que as nossas imperfeições não sejam entraves para a sua obra. Dessa forma, então, sabedores da sua presença em meio a nós, e principalmente
com o coração cheio de gratidão por isso, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. É isso, meus amores. No livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Evangelho ou do Novo Testamento, enfim, e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje é o capítulo 4, versículo 32 de Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos é atribuído pela tradição cristã a João Marcos, o garoto que teria até conhecido Jesus, mas escreveu o seu evangelho cerca de 40 anos depois da crucificação, e foi a base do evangelho para Mateus e para Lucas, por exemplo, né? Pode-se dizer hoje que cerca de 90% do que tem no evangelho de Marcos, que foi o primeiro, tem no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Então mostra ali uma certa... Quando ele foi publicado, havia muita gente encarnada ainda que conheceu Jesus, e foi aceito o Evangelho de Marcos, foi aceito das parábolas, tá? Marcos retrata as parábolas e as explicações que Jesus dava aos apóstolos depois, quando terminava a parábola, que ele deixava a parábola para o povo e depois explicava alguma coisa para os apóstolos. E aí ele fala da semente do grão de mostarda. A semente da mostarda, que à época era uma das menores conhecidas. E aí ele diz o seguinte, o capítulo 4, versículo 32: mas, tendo sido semeada, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. O Emmanuel pega apenas um pedaço, pega só o comecinho. O Emmanuel coloca: mas, tendo sido semeado, cresce. Isso é só o comecinho do versículo, e que diz respeito à parábola. No versículo 30 diz: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Vou pegar desde o versículo 30 até o 32 para você entender o contexto. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Pergunta dos apóstolos para Jesus. E ele responde: é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido... Aí começa o 32. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Qual é a ideia aqui? A ideia é de nós termos o reino dos céus, por exemplo, ou uma doutrina como o Espiritismo, ou a ideia plantada do bem, começa tímida, é a menor de todas, começa ninguém dando nenhum centavo por aquela situação, e de repente se torna uma grande árvore, porque vai crescendo, se for bem adubado. Então, provavelmente essa fala de Jesus aconteceu na Galiléia, em Cafarnaum, onde morava Pedro, por volta do ano 28 ao ano 30, e além de ter uma grande multidão, sabe-se que tinha uma grande multidão, porque Jesus estava à beira do Mar da Galiléia, que é um lago, enfim, o Mar da Galiléia, e juntou uma grande quantidade de pessoas. O que ele fez? Ele subiu no barco e falava para as pessoas que estavam na praia, né? Então aí dava para ser visto melhor e falava para mais gente. Então esse é o cenário. Jesus estava em Cafarnaum, próximo ao Mar da Galiléia, subiu em um dos barcos e falava para as pessoas que estavam à margem do Mar da Galiléia, e trazendo essa informação e
dando esse detalhe, né, que tudo começa pequenininho quando diz respeito ao divino, a Deus, a nossa transformação moral. Começa pequenininha, começa com uma pequena sementezinha que vai germinando aos pouquinhos e vai crescendo, crescendo até tomar lugar. Porque às vezes a gente tem pressa de querer evoluir, né? E a evolução, ela acontece desidratando, quer seja por lágrimas ou por suor. Nenhum dos dois casos a gente gosta muito, para falar a verdade. Para falar a verdade, nenhum dos dois casos a gente gosta muito. A gente não gosta de desidratar pelo suor do trabalho e também não gosta de desidratar pelas lágrimas que vertem do sofrimento. Mas a evolução, ela só acontece através da desidratação, né? Então, é aos pouquinhos que esse amor de Jesus por nós e Deus por nós vai crescendo. Por isso que eu pedi no comecinho do programa, por exemplo, no comecinho do nosso evangelho, eu pedi para você dar o joinha, para você dar o like, para você curtir a publicação. Porque é a sua sementinha. Porque quando você fizer isso, o YouTube e o Facebook vão recomendar para outras 4 pessoas. Pode ser que alguém que esteja precisando muito ouvir isso, mesmo sendo falado por mim, mas, né, que sou imperfeito, mas de repente é aquela sementinha de mostarda, né, que pode cair numa terra boa ali, e você pode colaborar com isso dando seu curtir, que não custa nada para você, né? Mas vamos lá, vamos ver o que Emmanuel diz a respeito. Então, mas tendo sido semeado, cresce. Semeadura. Emmanuel diz o seguinte: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O bem é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, e o mal é a estagnação, porque o espírito não retrograda, né? A estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado, que realmente pecado não existe a morte efetivamente, mas é o que se chamou, o que se convencionou chamar. E o detalhe aqui é que ele diz: muitos espíritos de corpo em corpo, ou seja, de várias em várias encarnações, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios, fazendo as mesmas bobagens, errando nos mesmos pontos, estagnados, simplesmente estagnados, porque não conseguem ver além de um palmo do nariz. Aqui a chamada é para os egocentristas. O que é egocêntrico? Eu sou o centro do universo. Egocêntrico. Eu sou o centro do universo. Tudo diz respeito a mim. Se morre alguém próximo a mim, Deus está fazendo isso comigo. Se acontece alguma coisa com um filho meu, por que Deus está fazendo isso comigo? Se acontece com meu pai, ou com minha mãe, ou com alguém, seja lá quem for, por que Deus está fazendo isso comigo? Sempre é comigo. Eu sempre acho que tudo tem a ver comigo. Isso chama-se egocentrista, né? Tem hoje várias denominações e tudo mais, mas vamos trabalhar com o tradicional, egocêntrico. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Esses espíritos de corpo em corpo que permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios, atravessam os dias, diz Emmanuel, resgatando débitos escabrosos, ou seja, sofrendo, né? Resgatando débitos terríveis, e caindo de novo pelas mesmas, pela renovação da sementeira, ou seja, porque plantou de novo. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido
das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, prêmio da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós de conformidade com as leis que regem a vida. Em outras palavras, presta atenção, pelo amor de Deus, porque seja lá o que for que você esteja plantando, você vai colher. Que sejam coisas boas. Porque se você plantar barbaridade, você vai colher barbaridade. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. É da lei. Plantou, colheu. E nós temos o livre-arbítrio. O ponto aqui que nos chama a atenção é que o Emmanuel diz que muitos de nós, muitos espíritos, permanecemos na Terra com as mesmas recapitulações, ou seja, vivendo exatamente a mesma coisa. A gente é escravo do passado, claro, porque a gente tem um passado delituoso, e arquiteto do futuro. Se eu continuo plantando as mesmas coisas, ou seja, se eu não aprendi, eu estou preso num círculo vicioso. Estou preso num círculo vicioso. Erro, desencarno, venho colher o que eu plantei, planto errado de novo, portanto erro, venho colher o que eu plantei, erro de novo, planto errado de novo, venho. E assim são muitas encarnações. E como que eu saio disso? Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Por isso, quando a doutrina espírita verdadeiramente entra no coração da gente, e aqui vai uma ressalva extremamente importante, eu devo adaptar a minha vida ao espiritismo e não o contrário, e não adaptar o espiritismo ao meu modo de viver, que aí eu estou totalmente fora da casinha, totalmente fora da minha razão, e principalmente fora da seara cristã ou da linha reta que eu devo seguir. Isso é importante que nós tenhamos sempre em mente, mas muito, 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 muito importante mesmo. Para muitos de nós, depois que nós entendemos a doutrina espírita, para muitos de nós vai ser a primeira vez que nós vamos deixar de plantar coisa ruim e vamos começar a plantar coisa boa. Portanto, não vai ser fácil. Por isso que o Raul Teixeira diz que o espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta. Porque é verdadeiramente isso, porque diz respeito a eu ser diferente do que eu venho sendo há muitas encarnações. E pode ser que seja essa, via de regra a primeira vez que a gente está saindo daquele círculo vicioso de muitas encarnações, cometendo os mesmos equívocos. Eu acho que muitos de nós têm um problema com o auto-perdão. E quando eu falo problema com o auto-perdão, ou a gente tem um auto-perdão exagerado, ou a gente não tem nenhum. Com relação ao auto-perdão, ou seja, perdão de nós mesmos, perdoarmos-nos a nós mesmos, é difícil a gente ter o equilíbrio. Na regra geral, via de regra, nós temos ou pouquíssimo auto-perdão, ou nós temos uma tolerância infinita com os nossos erros. O que é horrível, porque aí qualquer um no meu lugar faria e tudo bem. Isso é irresponsabilidade, isso é leviandade, tudo bem, mas vamos trabalhar um excesso de auto-perdão. E muitos de nós somos aqueles que têm escassez de auto-perdão. Não se perdoa de jeito nenhum por falhas, sejam elas graves ou menores. O que há que se entender é, para aqueles que olham as falhas como
um aprendizado e algo que acontece e nós precisaremos corrigir no futuro, o mais breve possível, mas corrigir, e não, tudo bem, isso é leviandade. Para aqueles que são sérios, talvez tenha chegado o momento de eu falar assim, não dá para eu voltar e fazer de novo. Não se volta no tempo e faz de novo para consertar. Então o que está feito, está feito. Vamos aprender com isso e fazer certo daqui para frente. Isso é extraordinário. Isso é semeadura. Isso é plantar flores para quando nós passarmos por esse caminho novamente, quando nós voltarmos por esse caminho, ele está florido e agradável. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, principalmente quando ele queria dar uma chamada de atenção em alguém, ele falava assim, cuidado, hein? Porque todo caminho a gente volta nele. Fica plantando espinho aí, que na volta você vai pisar nele. E eu me lembro quando ele disse isso pro dono da empresa que ele trabalhava. O dono parou assim. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer exatamente o que eu disse. Não é porque você é rico, não é porque você é poderoso, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem carrão, que você pode ficar pisando nos outros e fazendo essas barbaridades que você está fazendo, não. Porque nesse caminho que você está trilhando, você vai ter que voltar nele. Então fica enchendo de espinho, depois não adianta ficar chorando, não. Que está doendo o pé porque você está pisando no espinho que você mesmo plantou. E é uma metáfora muito interessante para a gente lembrar aqui nesse momento, porque é verdadeiramente isso, né? A nossa vida é como se fosse uma pista de corrida das Olimpíadas, sabe, daquela que é girando assim, você dá várias voltas no mesmo lugar, você vai plantando e aí vai pisando, se encontrando com aquilo que você plantou, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, você vai encontrando aquilo que você plantou. Eu vou encontrando aquilo que eu plantei, você vai encontrando aquilo que plantou. Então, nós vamos encontrando aquilo que a gente plantou e vai ter que conviver com aquilo que a gente plantou. E mesmo que seja uma sementinha de mostarda, ou seja algo que a gente imagina insignificante, no bem, vai florir, vai crescer e vai florir. Mas se essa sementinha de mostarda for de coisa ruim, também vai crescer e vai florir. E eu vou ter que arcar com as consequências disso também. Tanto eu terei que arcar com as consequências da coisa boa, quanto das coisas ruins. Chama-se responsabilidade. Chama-se plantação. Ou semeadura. Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós vamos encontrar os que são brandos e pacíficos, que serão aqueles que herdarão a terra, né? Ou seja, quando a terra passar de provas e expiações para a regeneração, ficarão aqui aqueles que são brandos e pacíficos. Aqueles que forem belicosos, ou seja, aqueles que forem da luta, da desgraça, da destruição, da guerra, não dá. Do olho por olho, dente por dente, não vai poder ficar aqui, não é? O item 6º do capítulo 9, que é a afabilidade e a doçura, é assinado por Lázaro em Paris, 1861. Esse Lázaro, segundo a tradição espírita, ele é o amigo de Jesus que foi, aspas, ressuscitado por ele. Lembra do episódio da ressurreição de Lázaro? Lázaro é irmão de Marta e Maria. Jesus passava pela casa deles e tudo mais. Jesus se hospedou lá. E aí Jesus foi para Jerusalém. Quando ele volta, 4 dias depois, o Lázaro tinha morrido. Na realidade, hoje nós sabemos que ele estava em estado de coma ou de letargia, né? Letargia, estado letárgico. Talvez até catalepsia, mas mais provável letargia.
E aí foi dado como morto, foi feito todo, embrulharam ele com aqueles panos, aquela coisa toda, e colocaram ele no sarcófago. Perdão, sepulcro, sarcófago de Faraó. Desculpe o erro. Sepulcro. Aí Jesus voltou e falou: esquece isso aí, abre, Lázaro, vem para fora. Não foi ressurreição, mas é narrado nos evangelhos como ressurreição, que aliás foi a partir daí a vida de Jesus virou um inferno, coitado, porque aí se espalhou, vinha gente de tudo quanto é lado querer coisa dele, querer milagre dele, e os poderosos religiosos da época ficaram com um pouco de medo, mas principalmente com um desejo de acabar com aquele sujeito o mais rapidamente possível. Roma também, né? Então Lázaro em questão seria esse amigo de Jesus, que principalmente depois da sua ressurreição, que a gente acabei de explicar que não foi ressurreição, mas só para ficar contextualizado, foi um dos seguidores de Jesus até o final, certo? A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Ou seja, a afabilidade e a doçura são a forma do amor ao próximo se manifestar. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências, nós podemos ficar confiando nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Para explicar o que disse Lázaro nessa passagem aqui. Sepulcro caiado, como disse Jesus, né? Por fora bonitinho, tudo branco, e por dentro podridão e doenças e tudo mais. Como ele chamou inclusive os fariseus disso, Jesus chamou os fariseus disso. Quantas pessoas, principalmente aquelas de maior poder aquisitivo, que estudaram em boas escolas, que fizeram boas faculdades, que são os detentores do poder nas cidades, via de regra essas pessoas falam mansos, são dóceis, são afáveis, né? São agradáveis, parecem assim que são pessoas maravilhosas, são lobos em pele de cordeiro, e isso é nada mais, nada menos do que educação. Educação cultural, educação dos pais para serem afáveis, para parecerem ser gente boa, quando na realidade não são. Isso você, eu, nós conhecemos muitos exemplos dessa natureza, por isso que Lázaro fala dessa situação. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Aí falando talvez de nós, que temos a habilidade de falar de amor com muita tranquilidade e falar muitas coisas bonitas nesse momento, e que numa contrariedade qualquer, imediatamente já se transforma, se transmuta, se modifica num ser agressivo, que tinha só o verniz que foi arranhado pela contrariedade. Pais com filhos, muitos são assim. Meu bem, meu querido, amo você, você é a melhor pessoa do mundo. Acontece uma contrariedade, é grito, é xingamento, é aquela bagunça, aquela coisa desagradável que destrói a criança. Quanto nós não aprendemos que o que faz o grito, né, com a criança, o quão prejudicial isso é para a criança, e de repente, por uma coisa às vezes tola, boba, simplória,
se grita com a criança, se cria um grande problema cerebral, dizem os profissionais que o cérebro chega a tremer da criança quando ela recebe um grito, né? E por que nós fazemos isso? Porque nós não somos afáveis, nós não somos doces ou dóceis. Quando nós somos afáveis, quando nós temos afabilidade, quando nós temos doçura, nós acolhemos a pessoa. Mas no momento em que houve o problema, e não depois, primeiro destrói a autoestima, destrói os sentimentos bons na pessoa, mostra-se da forma que é, e depois vem com afabilidade e com doçura para... Aí não. Aí não tem afabilidade e não tem doçura. Aí tem verniz social. E isso dói demais quando voltamos para o plano espiritual e lá somos julgados com a mesma pressa, somos julgados com a mesma força, com a mesma ferocidade, com a mesma impiedade com que julgamos os outros pela nossa própria consciência. E aí não dá para disfarçar, não dá para fugir, não dá para alegar absolutamente nada. Por isso que é muito equivocada a situação que a pessoa pensa que quando desencarna haverá um tribunal, como no Alto da Compadecida, por exemplo. Alguém vai me acusar, vou chegar no plano espiritual e vão ler um arquivo a meu respeito. Fica tranquilo que ninguém vai fazer isso. É sozinho. Você com você mesmo e a sua consciência. Só vocês. Na realidade, só você, né? E não dá pra gente disfarçar para a própria consciência. É por isso que muitas vezes na doutrinação, em reunião de desobsessão, por exemplo, é muito mais difícil você convencer o obsessor a aceitar ser resgatado, porque ele vai se encarar, do que você convencê-lo, por exemplo, a parar de obsidiar alguém. Olha que coisa curiosa. É mais fácil você convencer o sujeito de que o que ele está fazendo é errado, porque a ofensa, seja lá o que ele acha, o que ele sofreu, o que ele acha que foi diretamente para ele, que fizeram com ele, na realidade foi uma lei de causa e efeito muito mais abrangente, que estava no planejamento encarnatório dele, e havia um débito passado que autorizava, caso alguém fracassasse na prova, ele pudesse sofrer aquilo que ele sofreu. E que a pessoa que fracassou na prova não tinha o direito de fazer isso, portanto infringiu a lei divina e natural e vai ter que responder por isso, independentemente de quem sofreu o mal que causou, porque não é assim, não é de revide, não é lei de ação e reação, é causa e efeito, não é de revide. Você faz um negócio para mim, eu te perdoo e continuo minha jornada, você não me acha nunca mais, e aí? Você vai ter que reparar o mal que você cometeu junto à lei divina e natural, porque a sua consciência vai te acusar. E com a mesma severidade, com a mesma celeridade, a pressa que se tem para julgar, a consciência é uma só. Se eu tenho a consciência célere, rápida em julgar os outros, é a mesma consciência que é a minha. Então, quando eu estiver fora do corpo, ela vai ser célere, ela vai ser rápida em me julgar também. Se eu sou impiedoso com o meu julgamento com os outros, é porque a minha consciência é assim, não é? Portanto, quando eu desencarnar e entrar em contato com a minha consciência, ela vai ser impiedosa contra mim. Então perceba que Deus não participa de absolutamente nada disso. Ele criou a regra, criou a lei, é assim que funciona. Todos nós estamos submetidos a ela. E é assim que acontece. Simples assim. A essa classe de espíritos também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como
a quererem a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos. Aliás, os déspotas domésticos são muito comuns. É muito difícil uma esposa maltratada, destruída psicologicamente e até vítima de violência física falar para as outras pessoas, buscar ajuda, porque o desgraçado, vamos dizer assim, que faz isso dentro de casa, ele é uma pessoa adorável para os outros no trabalho. O chefe dele adora ele. O déspota doméstico, aquele que destrói a vida dos filhos da esposa, também da esposa com relação ao marido, mas em menor número, porque via de regra é o homem que é déspota doméstico, ele é muito legal fora de casa. Então não dá nem... a mulher não tem nem chance de pedir ajuda para quem quer que seja. Porque ninguém vai enxergar. Já vivemos numa sociedade machista que o homem está sempre certo, né? Se acontece o estupro de uma mulher, 36%, pesquisa Quaest, do final do ano passado, 36% das mulheres acham que a culpa é da mulher porque ela se vestiu como uma vagabunda. Isso é pesquisa científica, com estatística, não é suposição do Fábio. 36% das mulheres entrevistadas acham que a culpa é da mulher que fez alguma coisa para ser estuprada. Olha que absurdo, porque é uma sociedade patriarcal, machista, em que essas coitadas, essas mulheres também foram criadas dessa forma. Certo? Só para a gente entender. O déspota doméstico é muito difícil de descobrir, porque ele é muito legal fora de casa. Esses déspotas domésticos que se impõem a si mesmo esse constrangimento fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem e o colocariam em seu devido lugar, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir, que dependem dele, que são os que estão em casa. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando eu e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Mas são muito orgulhosos para perceber isso. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. E Deus tem uma testemunha extraordinária que ajuda nessa cobrança, que é a consciência, como eu dizia. Você pode falar o que você quiser, da maneira que você quiser, inventar a desculpa que você quiser. Quando você, eu, nós estivermos cara a cara conosco mesmo, com a nossa consciência, Deus queira que seja numa colônia espiritual ou num ponto de resgate. Tomara que não seja no umbral. Porque esse encontro vai acontecer com a consciência. Eu vou ficar cara a cara com ela. E minha consciência vai ser exatamente da forma que eu criei ela. Então, se eu sou extremamente severo no julgamento, ela será severa comigo, porque foi assim que eu a criei. Se ela é apressada, ela é célere, ela é apressada em julgar, sem análise dos fatos todos, é essa celeridade que vai acontecer comigo. E aí, como é que eu vou me defender? É por isso que muitos de nós enlouquecemos, literalmente falando, no plano espiritual. Há informações dos benfeitores espirituais
que o Eurípides Barçanufo criou o nosocômio Esperança, ou Hospício Esperança, ou Hospital Mental Esperança, autorizado pela Mãe de Jesus, para quem ele fez o pedido diretamente. E esse nosocômio Esperança, ele é dedicado quase que exclusivamente para receber espíritas que enlouquecem no plano espiritual porque acham que devem ser salvos, porque são espíritas. Como se existisse esse negócio chamado salvação. E quando chegam no plano espiritual e dão de cara com a própria consciência, e vão descobrir que são déspotas domésticos, vão descobrir que não tem afabilidade e doçura coisa nenhuma, que usavam desse artifício para se auto-enganar e também enganar os demais. Quantas pessoas você conhece? Não vamos dar nenhuma característica, nem citar nomes, porque não estamos falando mal de ninguém, estamos estudando. Quantas pessoas você conhece que trabalham com você ou que convivem com você e que são terríveis, são pessoas desagradáveis, são pessoas asquerosas e que de repente ligam uma chave para falar de Jesus, o mestre dos mestres, o querido Jesus. Você fala, mas é o mesmo? É a mesma pessoa? Ah, Fábio, eu sou espírita há tanto tempo e meus filhos não são espíritas. Então tem uma péssima notícia para você. Você dá mau exemplo para os seus filhos. Fábio, mas se o seu filho e a sua filha não frequentarem o centro, significa que eu não dou bom exemplo para eles também. Ninguém está isento disso. Então, se a minha filha não é espírita, porque o exemplo que ela tem de espírita, que sou eu, é uma porcaria para ela. Há exceções das exceções do porquê, até há, porque todo absolutismo é burro. Mas, via de regra, é isso que acontece. Então, não se iluda. Não se iluda. Tome cuidado com a sua vida, que talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam, já dizia Francisco de Assis, ou pelo menos essa frase é atribuída a ele. Com o Espiritismo é exatamente a mesma coisa. Há corações endurecidos que você planta uma sementinha de mostarda do bem, do amor, do Espiritismo, e essa criança cresce e o coração continua sendo duro e dá um trabalho gigantesco para essa semente virar uma árvore grande? Sim, há. Lógico que há. Nós estamos estudando sobre isso. Mas, via de regra, esse coração endurecido pega o teu falso testemunho, ou vou trocar a palavra, o seu contra-testemunho, para atenuar a própria consciência. Então, se você faz um bom trabalho e a pessoa usa de má fé, olhando você dessa forma, e é severo, célere no julgamento e cruel no julgamento, tudo isso a consciência dessa pessoa vai fazer com ela depois. Não se preocupe. Esteja preparado para oferecer um ombro amigo que essa pessoa vai precisar. Vai ser muito complicado. Mas, na regra, nós plantamos coisas desagradáveis ao nosso redor, e aí fica difícil. Aí fica complicado. Aí a gente quer fazer cara de paisagem na hora de fazer uma oração no centro, a pessoa fica olhando e fala assim, mas esse é o mesmo que faz isso em casa? Né? Bom, vamos lá. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como a gente aprendeu bastante no Espiritismo já, né?
Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus e vamos para a oração final. E na oração final já vamos pedir as intenções nossas para quem nós gostaríamos que essa água fosse um remédio para o corpo físico e para o corpo espiritual também. Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados que aqui estiveram, nosso muito obrigado, nosso guia espiritual, muito obrigado, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, pelo acréscimo de misericórdia, pelo fato do Senhor não ter desistido da gente ainda, apesar de sermos quem somos. Se o Senhor puder nos ajudar, seria muito bacana o Senhor continuar insistindo para a gente ser um pouco melhor, né? Aliás, já que estamos nos pedidos, vamos aproveitar e já pedir para o Senhor a fluidificação da água, a finalização da fluidificação da água. Agora cada um de nós vai fazer o pedido concernente à água de cada um de nós. É isso. De nossa parte, Senhor, nosso muito obrigado, nossa gratidão eterna ao carinho e oportunidade que o Senhor nos oferece todos os dias. Nosso muito obrigado pelo Espiritismo, pela visita à nossa casa, enfim, por tudo que o Senhor nos tem dado durante todo esse tempo. Nosso muito obrigado. Um beijo enorme no seu coração e também dos mentores amigos que aqui estiveram. Um beijo enorme também para você que esteve conosco até agora. Semana que vem tem mais. Domingo, 10 horas da manhã, bate-papo sobre Espiritismo. Toda quarta-feira, Evangelho no Lar. Beijo enorme para você que fica. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Muito obrigado por terem estado conosco.